Olá, sobre os assuntos que vocês querem me ouvir falar. Então, um dos primeiros assuntos que as pessoas colocaram ali, que elas queriam me ouvir falar, é sobre legado. E é tão interessante quando verdadeiramente já ouvimos há tanto a respeito sobre legado. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, nós vamos encontrar aí no nosso dicionário português que legado é uma herança, é um testamento que alguém deixa para o outro. E isso é muito raso diante daquilo que verdadeiramente você olhando para as escrituras, olhando para a vida de um homem que vai deixar um legado. E eu quero falar sobre este homem, o apóstolo Paulo, e os seus filhos, principalmente o seu filho Timóteo. Ele vai falar ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 10. Deixa eu compartilhar isso com vocês, a construção daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre legado e o que eu aprendi e tenho aprendido sobre legado. Tu, porém, tendes seguido atentamente a minha teologia, ou o meu ensino, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Observando as minhas perseguições, aflições que sofri na Antioquia, em Icônia, em Listras, quantas perseguições suportei. Contudo, de todas o Senhor me livrou. Agora vamos pular lá para o verso 14. E ele diz assim: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tendes plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Olha só que interessante isso. Paulo vai exortar o seu filho Timóteo a respeito do seu comportamento, né? Então ele fala para ele: Tu, porém, tendes seguido atentamente os meus ensinos. Você tem acompanhado o meu procedimento. E você sabe que eu me movimento por um propósito, no qual é Cristo. Você já experimentou e tem visto qual é a minha fé, a minha paciência, o amor que eu tenho e a perseverança que eu carrego. Todos esses adjetivos, eles estão relacionados a um comportamento. Então, muito mais do que Paulo deixar para a geração posterior, que é a de Timóteo, de Tito, de Onésimo, ele vai deixar para eles algo que é imprescindível para a nossa caminhada cristã. Ele vai deixar um legado, e esse legado tem a ver com uma transferência. Ele agora está transferindo para ele. Se nós seguirmos aqui na nossa leitura, você vai ver que essa herança que ele herdou da família sobre ensinamento das escrituras, de uma fé cristã, de uma vida cristã, ele havia recebido. Agora ele vai receber algo que vai levar ele além, que vai levar ele ao destino dele, vai levar ele a seguir ao propósito que Deus deu. Porque a herança que nós recebemos, o que nós fazemos ou o que nós vamos fazer com essa herança? Então isso verdadeiramente vai determinar de fato o que nós herdamos. Muitas pessoas, vamos dar o exemplo aí de pessoas que herdaram dos seus pais ali através de um testamento, riquezas e alguma coisa. Automaticamente essas pessoas pegam isso e
vão lapidar isso muito rápido, porque elas não viram, elas não participaram e elas somente receberam. E o legado, ele vai além, porque o legado, além de você participar, ele diz: você participou dos meus sofrimentos, das minhas aflições, e você viu como eu me comportei, agora eu estou transferindo a você. E é interessante que quando Paulo ele tem essa atitude aqui com seu filho Timóteo, que no capítulo 2 desse mesmo livro aqui, de 2 Timóteo 2, ele fala para ele algo interessante, que eu gosto muito. Tu, porém, meu filho, fortaleça-se na graça que é em Cristo Jesus, e o que você ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmita. Aí ele está dizendo assim: agora você precisa transferir isso para outras pessoas. Então deixa eu falar algo muito interessante aqui sobre legado. Às vezes nós, ministros, pregadores, pastores, bispos, apóstolos, achamos que as pessoas elas vão herdar algo de nós porque nós escrevemos, mas verdadeiramente a transferência de um legado, aí eu fui buscar aqui um pouco, me aprofundar na etimologia da palavra ali no grego, para ver se eu achava alguma coisa que me sacudisse ou falasse ao seu coração. Eu encontrei ekléstimos, né, no grego, que diz fora, colher, luta, herança, no latim herdares, que é eris, né, de herdar, legado, legatius, que está ligado e unido. E aí eu quero pegar essas duas últimas palavras, ligado e unido. Muito mais do que você receber uma herança ou nós recebermos um testamento, é nós verdadeiramente estar ligado ao que Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo, ligado ao propósito, caminhar em amor, caminhar com um procedimento libado, porque aí é muito mais daquilo que nós estamos falando, mas é o que nós estamos vivendo. Então, às vezes nós ficamos tão impressionados de olhar uma grande massa reunida e dizer: olha, que maravilha que esse povo está ali reunido. Mas será que de fato eu, como líder, eu estou deixando para essa grande massa um legado? Será que eles estão vendo de perto? Será que eu consigo trazer essas pessoas para perto para elas verem? Então a gente precisa verdadeiramente começar a se preocupar com essa questão do legado. O legado que Paulo deixa para os seus filhos não é somente um testamento, não é só algo escrito, é a própria vida, sabe? Legado está relacionado à sua própria vida, de trazer as pessoas para perto e deixar elas verem como você se comporta. Porque o comportamento de Paulo aqui, no capítulo 2, ele vai dizer: tu, portanto, filho meu, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus, o que você ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Aí vem legado, que possam ter a capacidade de igualmente discipular a outro. Ele fala assim: assim como eu estou te discipulando, assim como eu estou transferindo para você uma herança, assim como eu estou deixando para você um legado, nós estamos ligados e unidos dentro de um propósito. Ele está dizendo: fortaleça na graça do Senhor, fortaleça em Cristo Jesus, porque você viu que em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, eu fui fortalecido no Senhor. Então, eu não quero estender muito, fazer com que a maioria dos líderes que
estão por aí, você passa a pensar, peraí, as pessoas, os meus liderados, aqueles que estão aqui, eu estou deixando um legado para eles, eles estão ouvindo de mim diante de muitas testemunhas, eles têm convicção que o meu ensino não é somente um ensino, mas existe uma vida dentro desse ensino, que o meu procedimento com todos foi de um caráter libado, aquilo que eu falo o Senhor assina, porque Ele vai falar, Deus é a minha testemunha. E aí, será que verdadeiramente dentro daquilo que nós estamos transmitindo para as outras pessoas, daquilo que nós estamos deixando com essa consciência de que Deus é a nossa testemunha? Ele diz, eu falo de Deus na presença de Deus. E aí, será que essas pessoas que estão aí dizendo, eu tenho um legado, o meu legado, o seu legado não está relacionado àquilo que você fez, mas àquilo que você é. Pense nisso, sabe? Legado está relacionado àquilo que você é, àquilo que você se tornou, aquilo que as pessoas estão vendo verdadeiramente, sabe? Principalmente os que estão próximos, porque Paulo fala para ele, você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, agora você precisa confiar a outros homens. Ele diz, você agora precisa ensinar a outros. Aqui ele vai falar com ele no capítulo 3, no verso 15, diz assim, desde a infância sabes as sagradas letras e tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé que você tem em Cristo Jesus. Então deixa eu te dizer, meu irmão, tem muita gente que sabe muito da Bíblia, mas elas não têm um procedimento, elas não têm um comportamento, elas não têm em quem se espelhar, elas não têm de quem elas receber esse legado para elas transmitir a outros. E é o que Paulo fala, você precisa receber para dar. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, 11, 23, ele fala, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Ou seja, você não pode dar nada que você não tenha. Nós usamos essa expressão, você não pode levar ninguém aonde você não chegou. E verdadeiramente, muito mais do que a preocupação com uma mensagem teológica, Paulo, quando ele vai trazer aqui nessa tradução dessa Bíblia, na King James, fala de teologia, mas em outros está relacionado ao ensino. É muito mais do que você ir para uma escola teológica, é você ter uma aplicação prática, meu irmão. Porque você pode ir para uma escola teológica, não tenho nada contra, você pode ir para ela e aprender tudo sobre a Bíblia e não saber nada sobre o Senhor, porque não tem uma prática, sabe? Somente são teorias. E aqui ele vai falar, você aprendeu dos meus ensinamentos, procedimento, propósito. E aí entra, qual é o propósito do seu ensinamento? Esse ensinamento é o que eu tenho ouvido do meu pai espiritual, missionário Oswaldo Júnior. Propósito, o ensino que você está recebendo, está te levando para onde? As pregações, meu irmão, se nós pararmos para pensar, nós vamos ficar loucos, porque nós já ouvimos. Nós estamos hoje, dia 30/11, meu Deus, dia 30/11. Vamos dizer que se passaram 11 meses, quantas mensagens nós ouvimos agora em 2020? E aí, o que você tem de prática? Eu tenho sido cobrado por isso. O que você tem colocado em prática? Aí aqui ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Maneira certa de viver é prática, meu irmão. As Escrituras, ela precisa disso. Verso 17, ele diz, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e
pleno preparo para realizar todas as boas obras. Capacidade, preparo, é prática, é muito mais do que você receber um papel, meu irmão. É você olhar para a vida de quem está perto. E é interessante que, muito mais, como Paulo diz, você tem visto e ouvido de perto. Então, eu deixo aí para vocês algo sobre legado. Que legado, quando um homem de Deus ele carrega um legado, ele não carrega um legado somente para si, para se gabar dos seus feitos, daquilo que ele fez, mas o legado tem a ver com a próxima geração. O que eu estou deixando para a próxima geração, que verdadeiramente não vá comprometer o futuro dela. Pense nisso. Pare para pensar verdadeiramente o que eu estou realizando, o meu comportamento, a minha conduta, o meu legado não tem a ver com o que eu estou fazendo, mas com aquilo que eu vou deixar. Se verdadeiramente todos nós, líderes, pastores, homens, mulheres, crianças, jovens, que vocês vão estar ouvindo essa palavra, o que você está deixando para a próxima geração? Abraão se tornou pai da fé verdadeiramente pelo seu comportamento. A palavra vai falar em Hebreus a respeito dele e de outros mais que se tornaram peregrinos na terra da promessa, porque eles esperavam uma herança melhor, uma promessa melhor, porque o propósito deles não era somente herdar uma terra, mas de deixar um legado. E eles deixaram um legado que foi transferido de pai para filho, verdadeiramente, sabe? Não basta somente encher as nossas reuniões e falar. Traga as pessoas para perto e deixe elas ver como você se comporta. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós vamos estar de novo aqui falando sobre... Deixa eu ver o que é que nós vamos falar amanhã. Nós vamos falar amanhã de... Amanhã nós vamos falar sobre promessa de Deus. Amém? Então fique ligado aí, vamos falar sobre paternidade, identidade, tem outros temas aí também que nós vamos estar falando, ok? Então essa semana será uma semana o que você quer ouvir o Johnny falar. Grande abraço, tchau.